Olá, pessoal que estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos a essa editoria da Brain, que se chama Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora, e hoje eu tenho a segunda parte da nossa conversa com a Célia Pato sobre ativismo de marca. Lembrando que a Célia estudou ativismo de marca na tese de mestrado, agora também no doutorado vai seguir 4 anos pesquisando esse tema, que é um tema tão rico. Eu convido vocês a assistirem o primeiro vídeo, que a gente falou um pouquinho sobre o que é ativismo de marca, sobre marcas que fazem isso de forma pontual, sobre marcas que têm isso no seu DNA e dão continuidade. E hoje eu quero continuar aqui o nosso assunto com a Célia. A gente começou a falar no final do vídeo passado sobre ativismos que são mais polêmicos, né? Que geram mais polêmica. Então, a Célia comentou sobre marcas que fazem um ativismo mais leve, Célia. Foi isso esse exemplo que você deu, por exemplo, do câncer de mama? Ativismo mais fácil de gerenciar, por isso mais leve. Você não tem a probabilidade de você ter um impacto negativo com relação a esse tipo de ativismo é muito baixo, né? É muito difícil alguém que vá, a não ser que você faça uma besteira muito grande, né? Sei lá, apoia uma instituição, que a instituição deu um desfalque em algum lugar, mas fora isso, é muito difícil ter um boca a boca negativo, porque a Avon defende o fim do câncer de mama, ajuda em pesquisa para isso, ou mesmo outras, né, que tem esses outras entidades, tipo que eu usei o exemplo no fim da nossa conversa passada, a ACD em São Paulo, tem bastante empresa que apoia e que usa, né, empresa que apoia a criança, a Fundação Abrinq, né, então esses são temas que as pessoas, de uma maneira geral, veem de maneira positiva, ponto. Então, o teu risco embutido, né, é muito baixo. Agora, quando você se assume numa coisa, como eu disse também no fim da nossa conversa, alguma coisa que ainda não é moralmente solidificada na sociedade, ou seja, tem posições fortes contra e posições fortes a favor, aí é um risco que você corre. Assumindo qualquer um dos dois lados, né? Assim, não estou nem falando de assumir o lado pró-aborto, pró-escolha ou pró-vida. Né? Os dois lados vão ter discussão. Você assumindo um, assumindo o outro, você vai ter consumidores que vão falar mal de você, ou o outro lado também. Né? Ou eu sou pró-imigração, também você vai ter gente contra, vai ter gente a favor. Então, à medida que essas causas elas vão se solidificando com posicionamentos morais de toda a sociedade, obviamente elas passam a ser coisas mais fáceis. Mesmo hoje, quando você olha alguns posicionamentos com relação a gênero, também já são coisas muito mais simples. Né? Dificilmente alguém vai dizer que é contra a equidade de gênero no local de trabalho. Né? Então, já não é um tema tão polêmico assim, tão difícil de lidar. Né? E para abarcar esses temas polêmicos, então a tua dica é que a marca esteja muito preparada para as consequências de marketing e comerciais, né? Que tipo de consequência a gente pode esperar numa marca que começa a navegar por esse universo? Primeiro, reações negativas até do seu próprio público-alvo. Obviamente, aquele pressuposto básico do marketing, né, Tizi? Tem que entender o seu consumidor. Tá? Se o seu consumidor tem uma determinada característica que é extremamente oposto daquela causa que você, como CEO, como, sei lá, um gestor de marketing, acha que é legal postar, aí você está sabendo que teu risco vai ser violentamente grande de você perder venda mesmo, né? De você ser rechaçado nas redes sociais, que faz um efeito gigantescamente ruim, né, para a marca. Então, esse é o primeiro ponto básico para qualquer um. Conheça o seu consumidor, conheça o seu público-alvo e veja até que ponto ele tem abertura para aquele tipo de situação. Se mesmo assim você decidir, né, saiba que as consequências serão diretas. Né?
E se forem as consequências diretas de perda de market share, perda de vendas, boca a boca negativo, perda de lealdade, né? Todos aqueles indicadores de marketing que a gente conhece, assuma a bandeira e finque o pé e vá até o fim, né? Uhum. Porque é pior ainda soltar notinha depois dizendo que não foi bem assim, não foi o que eu disse, eu não queria dizer isso, para tentar... porque a maior parte das vezes a emenda fica pior que o soneto. Com certeza. Então, Você assim, diria que a motivação para iniciar um ativismo de marca seria muito mais ideológica do que pensando comercialmente em estratégias de marketing? totalmente. Independente do resultado. Independente do resultado. Porque quando você fala desse tipo de ativismo, você não está olhando para o resultado comercial da coisa, você está olhando para o resultado para a sociedade. Tá? Uhum. Então, o ativismo em si, ele é pautado principalmente pela mudança social. Obviamente, em executar nesse caminho dessa transformação social, eu vou poder colher louros ou não, né? Mas eu vou poder colher aquilo que eu estou plantando. Mas a ideia básica não é drivado não é direcionado por questões comerciais, né? É por questão social mesmo. Tá? Essa Senão ideia não se sustenta também, não né? se sustenta. Aí você cai naquela coisa do oportunismo. Né? Você corre o risco de ser chamado de oportunista, né? E aí, se é oportunista, é pedir para não ter mais confiança, né? O ponto é o seguinte, é que quando você está mexendo com esse tipo de coisas, está mexendo com essas emoções que são morais, né? Você está despertando nas pessoas coisas que nem elas... emoções muito, muito profundas, né? Então você tem que saber que não é uma reaçãozinha superficial, né? Vou deixar de comprar. Não, você está mexendo lá dentro com a pessoa mesmo, o ser humano que está ali, que tem sua visão do mundo, etc. Não dá para deixar de pensar nisso. Né? Mas é social, coisa é social. É a empresa, na verdade, assim, na minha visão, que é o que a marca é, na verdade, né? A marca hoje ela não é simplesmente um loguinho na frente de um produto, né? Ela é um símbolo, ela é um símbolo cultural, né? Ela está dentro da cultura do mundo, né? A gente vive numa sociedade de consumo, com raríssimas exceções ao redor do mundo, mas em geral no mesmo patamar de sociedade de consumo, e a marca é um símbolo, é um objeto, é uma coisa concreta que a gente constrói dentro dessa sociedade. Logo, como gerador desse elemento simbólico, as empresas têm responsabilidades sobre essa sociedade. Então, eu vejo que o ativismo é a empresa assumir, de fato, essa responsabilidade sobre aquilo que ela acredita, né? Que as pessoas que estão ali acreditam. A gente vive um momento entre a cruz e a espada, né, Célia? De um lado, os consumidores pressionando para que as marcas sejam transparentes, tenham propósitos, sejam engajadas, e do outro lado, aquele vespeiro que você mexe, você pode estar preparado para ser totalmente rechaçado. Então, também as marcas têm que entender ali como começar, de que maneira começar, que causas que para ela fazem sentido ou não, né? Exatamente. Porque pode ser que nesse momento comercialmente não faça nenhum sentido, mas por outro lado, ideologicamente, se ela não fizer, pode ser que ela deixe de fazer sentido também, né? Eu vou fazer um exemplo até para não pegar, porque é muito fácil para a gente pegar os exemplos das vias liberais, né? Vamos pegar um exemplo assim, eu sou uma marca que eu faço shampoo para cabelo afro, tá? Não faz sentido nenhum eu apoiar a invasão do Capitólio por supremacistas brancos, né? Dizer assim, sou Trump, não sei o quê. Então, se eu faço isso, mesmo que eu, como CEO da empresa, como gestor de marketing, apoie supremacistas brancos, eu não posso fazer isso, né? Porque, em primeiro lugar, o meu consumidor não tem nada a ver com isso que eu acredito que seja o melhor caminho. Isso vale para o outro lado também, né? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, é olhar
para quem é o nosso consumidor e aquilo que é causa que afeta a ele, né? Que pode pegar nele com profundidade, né? E aí tomar muito cuidado com aquilo que se faz. Tem que ter O que acontece, né? Exatamente esse é o ponto. Você tem que ter essa congruência. E, obviamente, olhar com cuidado essa questão da imagem que a marca já tem perante o consumidor com relação a algumas causas, né? Então, é natural que uma marca que faça shampoo para cabelos afro atue no sentido de fazer ações para a comunidade negra. Porém, ao mesmo tempo, também se corre o risco de se chamar de apropriador da causa da comunidade negra. Então, as duas coisas podem acontecer. Então, é um negócio delicado, mas que quando você decide caminhar por ele, mesmo que seja uma causa menos polêmica, é você ter consistência, né? Ter consistência, ser autêntico, ser aberto, né? Ser transparente, né? Como marca. Que daí eu acho que a coisa pode funcionar e trazer bons resultados. Né? Agora, quando você alinha as duas coisas, o resultado é muito bom. Né? Como, assim, a gente não chegou a estudar questão de comportamento de compra diretamente, né? A gente ficou só na parte do boca a boca, né? Que é um negócio que é um pouco mais fácil de medir na saída. E as pessoas reagem positivamente. Se você está falando de uma causa que me é cara, pode ser até que uma marca que eu não tenha muito olhar, eu passe a olhar com um carinho diferente. Com certeza, pode ser uma forma de chamar a atenção de uma parcela, né? E quando a marca, isso tem um estudo específico, quando a marca é desconhecida, tem um efeito muito mais positivo quando ela entra num esquema de fazer um ativismo e que as pessoas que caem no gosto, né, daquele consumidor, tem mais efeito do que uma marca que é muito conhecida. Ah, muito bom. Porque você já tem uma expectativa de que aquela marca se posicione de alguma forma. Claro, claro. E ela vem limpa, né, de associações que a gente já tenha, de julgar ela como oportunista, porque afinal ela é desconhecida, ela é nova, né? Daí você acaba prestando atenção nela. Então, do ponto de partida pode ser um negócio legal, mas tem que manter, né? Você deve ter visto uma marca aqui de Curitiba, que inclusive nasceu da pandemia, no meio da pandemia, de um rapaz, se eu não me engano, ele era do mercado de eventos, e daí ele começou a fazer pão. Muita gente, né, começou a fazer coisa em casa e tal, daí o nome da marca é O Pão que o Viado Amassou. Sim, então eu acompanho ele no Instagram. E toda a marca, todo o branding é orientado para a causa. Então, assim, não, na minha opinião, né, na minha percepção, nesse caso, não tinha como dar errado, porque ela nasceu da causa, né? Não foi o contrário. Então, assim, quem aderiu, quem gostou, já foi essa parcela que tem simpatia, que está envolvida, e foi um super sucesso, né? O negócio decolou. Decolou, é conhecido no Brasil inteiro, né? A comunidade LGBT usa muito o exemplo dele, né? É muito legal a marca dele, gostei da ideia. Mas, assim, é um tema ainda muito polêmico, Tizi, acho que tem um caminho super importante aí para a gente estudar, né, com relação a isso, porque, como eu te disse, eles começaram a mexer nisso especificamente recentemente. Obviamente, a gente tem que diferenciar o que é ativismo do que é responsabilidade social corporativa. E agora está vindo um termo que está sendo usado, que é o ESG, né? Que pega a responsabilidade social e joga a governança junto. Mas tudo isso, assim, é para atingir aquele resultado esperado de uma corporação, né? E para atingir os stakeholders, né? Para ficar tudo no 0 a 0, eu diria, né? O ativismo é passo além disso, né? Você lutar, você como marca, você como empresa, lutar para transformar mesmo. Dizer assim, olha, né? Black Lives Matter, né? Eu dizer isso como companhia. Como faz a Ben & Jerry's, por exemplo. Bem forte. Célia, e entre as causas polêmicas, se eu não me engano, até o Paulo na PUC fez uma pesquisa sobre quais tinham mais aceitação ou menos, né? Mesmo entre as polêmicas, tem aquelas que têm
tem mais rejeição do que outras. Uma que é mais rejeitada, mais difícil de se trabalhar, eu acredito que é a questão pro-choice and pro-life, né? Pró-escolha. Não sei nem como é que a gente usa o termo aqui. Pró-vida. Pró-vida, mas não é pró-escolha, né? Também não é pró-aborto, mas é pró-escolha e pró-vida. Esse eu acho que é o tema mais difícil que tem para qualquer marca entrar. Assim, porque esse realmente é um tema extremamente quente, né? Em todos os sentidos. Aí você vai diminuindo isso. A questão de gênero, como eu falei, ela tá bem mais tranquilinha de trabalhar ultimamente, né? Mas são as duas mais fortes que me vem à cabeça. Imigração é uma que pega também, às vezes pega mais, às vezes pega menos, depende da condição econômica, né, daquele momento, né? E também de como é que estão se tratando as leis, né, de imigração, que era o caso muito forte nos Estados Unidos em 2018, 2019. Mas e aí vai os temas, as causas mais facinho, né? Quando é mais genérico, assim, anti-pobreza, né? Umas coisas mais genéricas, assim, aí fica mais fácil ainda. E também tem a congruência de fazer sentido com o segmento, né? Que era o que você vinha falando desde então. Então, às vezes, por que, não sei, uma marca de tecnologia vai tratar do tema de aborto? Então, talvez se fosse uma de beleza feminina, fizesse mais sentido. Então, também tem a dificuldade de vincular com aquilo que tua marca oferece, né? Com as soluções que você oferece. E esse grau de congruência é aquilo que eu te falei, né? Você tem, e nos estudos que eu acompanhei, você tem o lado positivo e o lado negativo. Alguns acham, não, tá tudo certo, a Avon lida com mulher, né? Então, putz, ela trabalhar com a questão do câncer de mama, da identidade de gênero, faz todo sentido. Não, ela está se apropriando de uma causa que é cara ao público-alvo dela, né? Então, ela está usando, tem os dois lados, tem igualzinho, tem dos dois tamanhos. O case da Avon, eu confesso que eu me surpreendi, porque não foi tão polêmico assim. Repense o elogio, é relativamente suave, é um tema que tem congruência com a marca, que tem a ver, e ela foi fortemente repreendida, né? Foi. Tem muita gente, assim, na análise que eu fiz dessa conversa, desse grupo específico de mães, muita gente falando, Avon, quem é você para dizer o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer para os meus filhos? Imagino também tem uma questão de escolaridade mesmo, de acesso a essas informações, né? De como aquilo bate na pessoa, mesmo sendo mulher, mesmo tendo filho da mesma faixa etária, mesmo, ou se é de uma cidade cosmopolita ou do interior, enfim, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo depende de como é que você foi construído, né? Exatamente. Nas relações sociais, né? Mas foi impressionante, assim, as reações foram de gente dizendo assim, gente, mas eu não estou entendendo por que vocês estão tão bravos com o filme da Avon. Ele está dizendo para a gente não elogiar menino desse jeito, para não achar que ele não pode ser outra coisa, não elogiar a menina desse jeito, para ela não achar que não pode ser outra coisa. É basicamente o que dizia. É muito simples, né? Simples. E aí tinha gente que ficava assim, extremamente chateado com isso, né? Que as pessoas, não, porque a Avon está defendendo. Aí começou, daí vai baixaria, né? Tá defendendo. E o Brasil, ele é muito sensível, né, Célia? O Brasil ainda tem... A gente leva muito para o pessoal, né? Ai, vai dizer o que eu vou falar para o meu filho. Assim, o brasileiro é meio mordido em alguns aspectos. Mas isso foi... Quem é você, Avon? Tinha vários, assim. Quem é você, Avon? Na fila do pão. Quem é você, Avon? E assim como os outros, né? O caso da Nike nos Estados Unidos, teve gente tocando fogo em tênis da Nike na frente das lojas da Nike. Uhum. Só que a venda de tênis Nike na internet, naquele período, aumentou barbaramente, né? Nossa. Uma coisa assim, então você tem... Interessante observar essas diferenças também, né, dos canais. É uma atitude de risco. E a Nike não voltou atrás, eu acho que esse que é o importante. E ela tem se posicionado, ela não é tão enfática, às vezes, mas ela não voltou atrás. Tinha bala na agulha para dar continuidade, né?
Exatamente. Tem essa coisa também. É. Tem que aguentar o tranco. Tem que aguentar o tranco. O que a gente vê na questão do ativismo, que normalmente tem muito a ver, a causa é muito a causa de afeição do CEO, né, do agente de marketing, né? É óbvio, começa com alguém, né? Mas daí tem que se desdobrar de uma maneira que a marca não saia chamuscada dessa história, né? Célia, então, para a gente ir encerrando o vídeo, tuas dicas para as marcas que estão com vontade, que estão sentindo chamado para começar na luta ativista. Seja autêntico, né? Faz alguma coisa que de fato você possa demonstrar, né, para as pessoas. E mais uma vez, não é demonstrar só através da comunicação, mas em todos os pontos de contato, né? Se o produto tiver como ser ativista, o produto tem que ser ativista, a comunicação tem que ser ativista. As pessoas que têm contato com o consumidor, elas têm que demonstrar aquela mesma postura. Então, assim, não é só um pedaço, não é só comunicar ativistamente, né? Você tem que fazer a execução de todo o teu marketing estrategicamente e casar, né, com aquilo que você está querendo dizer. Se não tiver bala na agulha, como você diz, não tiver coragem, peito para aguentar, que vai ter reações negativas, porque se você decidir por uma causa que é de fato polêmica, vai ter retaliação, né? Vai ter boicote, vai ter um monte de coisas. Se não for para aguentar, não entra na briga, né? Então seja preparado para isso, porque o ir e voltar também não é positivo, né? Porque demonstra que não era uma coisa, se você vai e volta, tá de fato falando para o consumidor que isso eu não tinha muita certeza disso que eu estava dizendo. Então tenha certeza do que vai fazer. E é risco mesmo. Não é uma coisa que a gente pode dizer assim, não é arriscado. É arriscado sim. É uma estratégia bem arriscada. Porém, que tem um resultado, se você como faz direito, tem um resultado super positivo, eu acho que de fidelização, apesar de eu não poder comprovar, né? Meus estudos não chegaram nesse ponto, mas de fidelização, de resposta positiva, pelo menos de boca a boca, com certeza, né? Você tem uma resposta positiva. E olhar sempre para o teu consumidor, né? Porque isso eu estou falando, chovendo no molhado, né? Bem no molhado, né? Muito molhado, quase. Nem sempre o óbvio é evidente. Então, às vezes, a gente está com a cabeça lá e acaba esquecendo de uma coisa que seria relativamente simples, né? Porque você está olhando para emoções que são profundas, né, nas pessoas. São valores, são coisas bem solidificadas. Então, você tem que tomar cuidado, não é coisinha superficial, né? Você está mexendo. É verdade. Acho que é Célia, isso. Adorei nossa conversa. Obrigada por ter vindo aqui contar um pouquinho da tua experiência. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a todo mundo que nos ouviu, nos assistiu. A gente vai ficando por aqui. Um abração. Tchau, Tchau, Célia. Obrigada. Beijo. Beijo.